Eu vou me apresentar um pouquinho, então, eu sou a professora Helena Marias, formada em Educação Física pela UTFPR, também estou terminando o mestrado agora, nessa linha de obesidade e sono, também estou terminando uma pós em distúrbios do sono, e ano que vem já ingresso no doutorado para trabalhar com essa área também, com exercício. Então, vamos falar um pouquinho sobre distúrbios do sono e imunidade, né? Principalmente agora nessa época de pandemia, a gente precisa saber como que tudo isso funciona, e o profissional de educação física principalmente, né? Então, eu gosto de começar sempre entendendo, né, o que é o sono, como que funciona, as fases do sono. Então, a gente vai começar com uma definição que eu gosto muito de Krieger e colaboradores, que o sono é um estado comportamental reversível, ou seja, você pode estar dormindo e pode ter algumas fases do sono que você acaba acordando, sono mais leve, sono mais profundo. Durante o sono, a gente tem também a ausência de percepção e responsividade ao meio ambiente, ou seja, a gente tem uma atonia muscular, a gente tem uma ausência de percepção, principalmente durante o sono REM, que é o sono mais profundo, a gente não tem percepção nenhuma sobre o meio ambiente, não é uma fase que perdura por grande parte da noite, sim por uma pequena parte da noite, mas ela é extremamente importante para o nosso corpo, né? O sono também é considerado complexo, né, de processos fisiológicos e comportamentais. Então, assim, em cada sistema do nosso corpo, a gente tem alterações durante o sono, e essas alterações são extremamente complexas, e elas precisam acontecer para que todas as nossas funções sejam restauradas, né? Então, todos os sistemas, eles sofrem alguma alteração durante o sono. Hoje a gente não vai falar de cada sistema, mas a gente vai falar mais sobre o sistema imunológico, tá? Então, quais são essas funções do sono? Restaurativa, de conservação de energia, essa função aqui de proteção, que a gente vai focar bastante hoje com a questão do sistema imunológico, e de consolidação da memória. Então, restaurativa vai restaurar toda a questão hormonal, muscular, então se a pessoa treinou de dia ou não. Então, assim, para um treinamento efetivo, a pessoa ela tem que dormir bem. E assim, dormir bem não significa que ela precisa dormir 10, 12 horas por dia. Cada pessoa tem as suas diferenças, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre isso também. Então, de conservação de energia, de consolidação da memória. Então, uma pessoa que não dorme bem, ela é muito esquecida, né? Ela esquece de tudo. E daí aqui eu coloquei algumas consequências da privação de sono para a mente. Então, uma pessoa que ela não dorme bem, ela tem diminuição nos níveis de concentração, ela tem diminuição nos níveis de alerta, ela tem uma grande chance de aumentar os níveis de depressão, né? Ou uma grande chance de ter depressão, ansiedade. Ela tem mudança de atitude, de personalidade, ou seja, essa pessoa ela fica extremamente irritada durante o dia, você não entende o porquê que essa pessoa está irritada, e ela está privada de sono, provavelmente. Então, você não vai ter um bem-estar mental e muito menos o aprendizado da memória. Então, assim, quer aprender, quer, enfim, conhecer novas coisas, quer consolidar essa memória, durma. Então, não adianta nada, às vezes, você passar uma noite em claro estudando e fazendo tal uma coisa e outra e não dormir. Nada disso vai ser consolidado, você vai estar prejudicando também a sua memória, tá? Com relação ao corpo, então, uma pessoa que não dorme bem, ela tem dores musculares, fadiga, alteração no bem-estar físico, alterações cardiovasculares, que a gente vai falar um pouquinho para frente, alterações hormonais, então ela vai ter diminuição nos índices de GH, cortisol, insulina, aumento da insulina, né? Aumento do cortisol, né? Resistência à insulina e aumento do cortisol. E também, gente, uma pessoa que ela não dorme bem, ela vai ter grandes chances de provocar muitos acidentes, tá? Então, assim, na prática que eu vejo na clínica, a gente atende muitos motoristas, principalmente de caminhão e de cargas pesadas e perigosas, porque eles têm apneia e acabam dormindo no volante. Então, a gente tem algumas classificações para caracterizar como uma provável apneia, para essa pessoa fazer um exame do sono, para ser diagnosticado e tratado e acabar evitando essa questão dos acidentes. E quais são as determinantes do sono? Então, o nosso corpo, para ele dormir, ele precisa estar em homeostase, ou seja, ele precisa estar em um estado de equilíbrio.
Então, o ciclo circadiano também define o nosso sono, né? A gente tem como se fosse, eu não trouxe aqui, mas um gráfico, né? Onde de dia o nosso sono ele está lá embaixo do gráfico e ali no comecinho da noite a gente começa a ter sono, né? Por causa da questão da melatonina, que ela é o único hormônio secretado durante a noite, né? E aí, ali no meio também do dia, se a gente acaba tirando aquele cochilinho, você tem um rebaixamento um pouquinho da curvinha de sono, porque conforme a gente vai aumentando o dia, essa curva ela vai aumentando. Se você tira um cochilinho, que ele é benéfico, você tem uma diminuição e acaba dormindo melhor nos outros horários, talvez, e não dormindo ali no comecinho da tarde, que é onde você tem essa secreção de melatonina aumentada. Então, a gente também tem diferenças de idade. Então, a gente chama que a gente tem uma ontogenia de idade do sono. Então, é ontogenia do sono. Como que é um sono de um bebê? O bebê, ele dorme bastante, ele dorme 10, 12 horas. Depois, uma criança, ela acaba dormindo de 8 a 10 horas por noite. Passando ali pelo período da adolescência, o adolescente ainda ele é um pouco sonolento, mas ele inclusive tem um pouco de atraso de fase de sono ali que a gente chama, né? Então eles têm dificuldade para iniciar para acordar de manhã cedo, eles acabam acordando um pouquinho mais tarde, dormindo um pouquinho mais tarde também, mas eles ainda dormem de 8 a 10 horas também. E já uma pessoa idosa, ela dorme ali umas 6 horas. Então, assim, às vezes chega algum idoso, assim, falar pra gente, eu tô dormindo muito pouco. Muito pouco? Será que você tá dormindo muito pouco ou será que é uma diferença da idade? Então, se a gente faz um exame do sono e não tem nenhum tipo de distúrbio, né, associado, provavelmente essa pessoa tá dormindo no tempo adequado e é uma diferença de idade. Ela não precisa se preocupar que ela tá dormindo pouco, tá? Porque isso é normal ao longo da vida, a gente dormir um pouquinho menos, tá? Diferenças individuais, que é aquilo que eu falei de atraso da fase de sono, um dormidor curto, que dorme umas 4, 5 horas por noite, um dormidor longo, que dorme de 10 a 12 horas por noite. Uma pessoa que tem atraso de fase de sono, ela vai dormir umas 2 da manhã e acorda umas 10 da manhã, por exemplo. Um adiantamento de fase de sono, ela vai dormir umas 8 e acorda às 5, 6. Então, isso são diferenças individuais que determinam o sono também. E aí, a gente entra numa questão que depois eu vou dar algumas dicas de higiene do sono para vocês. E aí, aqui a gente tem como que funciona a questão da luz e o relógio biológico, né? Então, a luz, ela interfere bastante no nosso relógio biológico, principalmente para a indução do sono, né? E como que funciona esse mecanismo? Então, a luz, ela passa pelo nosso trato retino-hipotalâmico e ela é regulada lá dentro do hipotálamo, a gente tem um núcleozinho que se chama núcleo supraquiasmático, tá? Então, lá é regulada essa questão da luz. Então, por isso que é muito importante a gente ter um ambiente escuro para poder influenciar essa indução do sono também. E aí, aqui a gente passa para um exame, que ele é um exame para fazer o diagnóstico dos distúrbios do sono. Então, o nome dele é polissonografia. Esse equipamento que vocês estão vendo ali na tela é um Alice PDX. Essa a gente chama também de polissonografia tipo 2. Existem alguns tipos de polissonografia. Então, a polissonografia tipo 1, que é em laboratório, a polissonografia tipo 2, que o paciente vai para casa, leva o equipamento e depois, no outro dia, retorna para a clínica para trazer ele. A polissonografia tipo 1 e tipo 2 são extremamente validadas como exames completos, ou seja, elas têm diversos parâmetros de registro, tá? A única diferença é que na polissonografia tipo 1, a pessoa dorme na clínica, tem alguém ali para observar ela e uma câmera. Os equipamentos são diferentes também, então na polissonografia tipo 1, se a pessoa... o equipamento é bem maior, então se a pessoa quer levantar para ir no banheiro e tudo mais, tem que pedir para o técnico retirar, é um pouco mais trabalhosa. Mas, por exemplo, existem alguns casos que a gente não faz a polissonografia tipo 2. Eu trabalho com a polissonografia tipo 2, que são em crianças, alguém que realmente tem algum problema de distúrbio de movimento que não pare com nada e que tem que ficar reposicionando. Particularmente, na polissonografia tipo 2, a gente não tem nenhum problema de descolamento de eletrodo em nenhum tipo de paciente. Olha que a gente atende muitos pacientes, até em situações bem particulares, assim, vamos dizer assim. A gente consegue atender com a polissonografia tipo 2.
Inclusive, teve um caso que esses dias que eu atendi, que até a gente tem que padronizar um tipo de montagem de polissonografia que não existia ainda, que era uma paciente que ela tinha traqueostomia. E aí ela tinha passado por um laboratório de sono e eles não aceitaram fazer a polissonografia dela, né? Então, ela acabou fazendo comigo, e aí a gente tem como que eu posso explicar? A gente personaliza muito mais o exame para essa pessoa, né? Então, eu fiz até, ela não podia levantar, né? Ela tinha paralisia cerebral e tudo mais. Então, eu acabei fazendo o exame dela até dentro de uma ambulância. Mas como a gente tem essa vantagem de o equipamento ser portátil, a gente consegue ter algumas vantagens com relação a isso, sabe? E aí existe a polissonografia tipo 3, tipo 4, que a gente chama que é mais para ver questões de apneia, sabe? Porque tem bem menos parâmetros e o índice de apneia obstrutiva do sono ele pode estar mais diluído, porque você não sabe se a pessoa está dormindo, não sabe se a pessoa está acordada, porque não tem o eletroencefalograma, tá? Muito importante ressaltar também, não que aqui em Curitiba exista, mas que em outros estados, tipo São Paulo, principalmente no Instituto Sono de São Paulo, a polissonografia tipo 1 é recomendada para crianças também por causa da capnografia, que ela vê os níveis de CO2. Então, é muito mais recomendada para criança fazer em laboratório por causa desse tipo essa particularidade que dá para incluir no exame, tá? Então, é bem mais criterioso. E aqui eu vou explicar como que funciona, por curiosidade para vocês, porque o profissional de educação física pode falar, né? Meu aluno está com problema de sono, vou indicar para o Instituto do Sono, para algum lugar que faça esse exame, para saber com o que eu estou lidando, porque o profissional ele tem que entender também que existem diversas particularidades, diversas doenças, né, que possuem distúrbios do sono. Então, aqui tem um exame típico, né, que é o eletroencefalograma. Então, aqui em cima a gente pode ver os sensores de eletroencefalograma, que é para ver a questão das fases do sono. Então, se eu estou na fase N1, N2, na fase REM, se eu estou desperto, como que eu estou em vigília. Aqui a gente tem uma cânula nasal, então vai ver a questão de diferença de pressão do ar inspirado e expirado. Normalmente ela é utilizada para ver índices de hipopneias, tá? Normalmente, na polissonografia tipo 2, a gente coloca um outro sensor aqui na frente da boca também, que se chama termistor. O termistor vai ver a diferença de temperatura do ar inspirado e expirado, e ele é utilizado para verificar questões das apneias, tá? E aí aqui embaixo tem sensor de ronco, de bruxismo, tem o eletrocardio, que é aqui dentro, né, da roupa do paciente, tem a faixa torácica e abdominal para ver a questão de apneia central e obstrutiva, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre elas. Essas faixas, então, são bem importantes também. A gente tem o sensor de pernas, para ver síndrome de pernas inquietas e movimentação em geral, e tem o oxímetro, para ver questões de hipopneias também. Então, já sabe que quando encaminhar o seu aluno lá para o Instituto do Sono, ele vai passar por isso daqui. E aí, aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre um tipo de distúrbio do sono que ele vem cada vez mais aumentando, principalmente durante a pandemia com a obesidade, né? Que é a apneia obstrutiva do sono. Então, aqui, a gente tem um exemplo de apneia, que é uma pausa respiratória por pelo menos 15 segundos. Então, eu tenho um fluxo inspiratório e expiratório aqui, tá? E aí, aqui eu tenho uma pausa. E essa pausa é chamada de apneia. E depois uma volta da inspiração e da expiração. Aqui é como se fosse a faixa de respiração, tá? Isso aqui a gente está vendo um termistor, que é aquele sensorzinho na frente da boca que eu havia explicado para vocês. Então, ele fez uma pausa respiratória. Aqui embaixo é como se fosse a cinta. Então, a cinta há um aumento do esforço torácico e abdominal nessa questão da apneia, porque o corpo está tentando responder, ele está tentando respirar, né? Quando eu não tenho esse aumento de esforço, né? Quando eu tenho uma diminuição disso daqui, é quando o cérebro não manda a informação para a pessoa respirar. Então, a gente tem uma apneia central. Eu posso ter um misto dessas duas apneias, eu posso começar em apneia central e evoluir para obstrutiva, ou de obstrutiva evoluir para central também.
E é por isso que aquelas faixas são bem importantes. E aqui eu trouxe algumas consequências, né, da apneia na questão da morbimortalidade, né? Então, essa fragmentação do sono, ela está muito associada, como eu falei para vocês, a acidentes automobilísticos e de trabalho, porque a pessoa fica sonolenta durante o dia e acaba dormindo e não vendo. O aumento da frequência de apneia, síndrome da apneia obstrutiva do sono, né, pelo aumento da prevalência da obesidade e um aumento da síndrome metabólica também. Essa associação, há uma associação muito grande, né, de síndrome da apneia obstrutiva do sono e também de doenças cardiovasculares. E aí aqui eu trouxe mais questões que estão associadas à apneia obstrutiva do sono. Então, assim, muitas vezes o aluno, né, a pessoa que a gente conhece, ela chega e até em consultório eles chegam e falam assim: minha esposa, meu marido reclamam que eu tô roncando, que eu tô parando de respirar, mas eu tô fazendo esse exame por eles. Não, gente, ele está fazendo por ele. Por quê? Porque isso pode ser que a curto prazo isso não aconteça, mas a longo prazo essas questões, essas comorbidades associadas à apneia obstrutiva do sono, elas vão acontecer com certeza. E aí vai ser um prejuízo muito grande para a saúde dessa pessoa, né? Então, o que pode acontecer, né? Uma sonolência diurna excessiva, acidentes, a síndrome metabólica, uma hiperglicemia, uma resistência à insulina, então essa pessoa pode se tornar diabética também, uma dislipidemia, um aumento sérico de leptina, ou seja, essa pessoa vai ter muito mais fome, vontade de comer. Então, olha o quadro que a apneia obstrutiva do sono leva. Então, essa pessoa ela vai ficar cansada durante o dia, ela vai ter mais fome, ela vai ter doenças associadas. Então, olha a dificuldade para manter a saúde dessa pessoa se não tratar a apneia obstrutiva do sono. Então, ela também pode ter uma hipertensão arterial sistêmica. Então, os pacientes, eles chegam no consultório e falam assim, eu fiz aquele exame, aquele mapa, sabe? Que fica medindo a pressão arterial lá, fica fazendo barulho. Daí naquele exame, durante a noite, eu tive um aumento da pressão arterial, não sei por quê. Daí a gente faz a polissonografia e confirma que essa pessoa tinha apneia durante a noite toda. A apneia também pode aumentar os riscos de fibrilação arterial, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial pulmonar, aterosclerose, disfunção erétil. Então, assim, muitas vezes na prática clínica, o paciente ele relata essas coisas e você não entende. Tipo, o médico já sabe que pode ser, mas o paciente não entende. Então, ele vai buscar outros métodos de tratamento e não pensa em últimos casos no sono, mas realmente está bem associado. Inflamação sistêmica. Então, aumento de PCR, interleucina 6, TNF-alfa, que a gente vai falar um pouquinho melhor no outro slide. Então, uma ativação plaquetária também é aumento do fibrinogênio, uma fibrose pulmonar idiopática e manifestações oftalmológicas. Então, veja, ela causa um quadro de desordem no corpo inteiro. E agora, falando um pouquinho mais de inflamação sistêmica e nessa questão, então, de também sistema imunológico, né? Então, essa hipoxemia, essa diminuição dessa saturação sanguínea, né, que a gente pode ver ali pelo oxímetro também, e essa, juntamente, né, com essa fragmentação do sono, porque quando a pessoa tem apneia, ela tem microdespertares durante a noite, né? Eles parecem ser os fatores responsáveis por essa inflamação nesses pacientes que possuem apneia obstrutiva do sono, ocasionando um aumento, então, de alguns marcadores inflamatórios. E alguns desses marcadores são a interleucina 6, a proteína C reativa e o fator de necrose tumoral alfa-1. Então, olha só as complicações, o que essa apneia, que essa básica apneia que o paciente não entendia o que estava acontecendo com ele, está provocando no sistema, em geral, corporal dele. Né? E aí, como que funciona a questão do sistema imunológico durante a noite, né? Quais interleucinas estão relacionadas? Então, a interleucina 1, 2, 6, 8 e TNF-alfa, elas promovem o sono não REM, elas ajudam a promover o sono não REM. As interleucinas 4, 10, 13 e TNF-beta inibem o sono não REM. E a interleucina 1, 6 e TNF-alfa, elas têm o pico máximo durante a noite. E aí, assim, gente, como que funciona a questão com a prática com COVID? O que a gente está vendo em laboratório?
Então, primeiramente, tem muitos pacientes, mas muitos pacientes com distúrbios do sono posteriormente ao COVID, e aí podem ser por N motivos. Insônia é o principal deles, então a pessoa ela tá com transtorno de estresse pós-traumático, então ela não consegue induzir o sono. Muitas pessoas reclamam de insônia, mas muitas vezes elas estão tendo fragmentação do sono por causa da apneia, porque elas engordaram demais durante a pandemia. Pacientes com depressão, pacientes com fadiga muscular ainda posterior ao COVID, pacientes que ainda não recuperaram paladar e olfato, e pacientes principalmente com compulsão alimentar. Então, a gente vê muito isso em consultório. E aí, assim, o maior prejuízo, eu acho que do COVID é esse transtorno de estresse pós-traumático, porque a pessoa ela não consegue dormir bem ainda depois de ter o COVID, né? Então, a gente tem que tratar essa questão, fazer com que ela durma bem, até para ela recuperar todas as questões corporais, né? Tudo que foi prejudicado durante a internação ou durante a pessoa que pegou COVID e não foi internada. Então, todos os fatores que foram afetados, né? E outra coisa também, né? Esses pacientes, a maior parte deles, eles ainda não estão fazendo nenhum tipo de exercício físico, né? E aí a gente teve algumas palestras aí com indicações, né? E a palestra anterior falou bastante disso. A questão da indicação realmente para fazer esse tipo de exercício, então eles estão com muito medo, né? E muitos, assim, podem fazer, devem começar adaptações, e eles não querem, assim, eles ainda estão muito medrosos com relação a isso. E aí isso, né, prejudica demais na questão do sono, porque a pessoa começa a engordar, começa a ter obesidade, começa também a não se sentir bem, daí já começa a ficar depressiva, enfim. É todo um quadro que gera ali, né? E aí, gente, eu trouxe aqui também dicas para uma melhor higiene do sono. Então, eu sei que, assim, durante a pandemia, agora a gente está voltando a algumas atividades, né, fora de casa, mas mesmo assim, todas essas questões de controle de horário de sono. Então, quando você está trabalhando em casa, você não tem horário para terminar o trabalho, né? Parece que toda hora você está trabalhando, parece que você vai terminar de trabalhar às 11 horas da noite e já quer dormir. Daí não vai funcionar. Então, assim, tentem controlar essa questão de horário de sono também, né? Então, final de semana, tentem não mudar muito para não desregular tanto esse ciclo de sono, né? Então, eu trouxe aqui algumas dicas, que é evitar luz e qualquer tipo de equipamento eletrônico por causa daquele fator que a gente conversou, da questão do núcleo supraquiasmático, da luz e da reversão ali para manter a pessoa acordada, né? Ler um livro, ouvir uma música que relaxe, com sons da natureza, são coisas que ajudam bastante para quem tem dificuldade de sono. Praticar exercício físico, pelo menos 2 horas antes de dormir. E assim, gente, o maior tratamento para insônia é fazer exercício. Se você quiser ser um bom profissional, procure o médico do sono, converse com ele para ele te indicar pessoas, porque sim, o maior tratamento para insônia, em todos os guidelines, é a questão do exercício. Não ter barulho por perto, então não comer nada pesado antes de dormir também, porque influencia muito nessa questão do sono, naquela questão da homeostase. Imagina se você come algo muito pesado, você não vai conseguir dormir de jeito nenhum, né? Então, são algumas dicas, e sempre estar atento, né, aos sinais dos alunos. Então, uma sonolência diurna excessiva, perguntar como que está o sono dessa pessoa, né? Principalmente pós-Covid, vai estar um caos. E exigir um tratamento também, porque sem esse tipo de tratamento, você não consegue um bom resultado com ele. Então, ele vai continuar engordando, ele não vai melhorar os níveis séricos, ele vai ter diversos prejuízos, né? Vai estar com hipertensão, de repente nem vai conseguir treinar se tiver com uma hipertensão muito alta, e assim vai. Então, a gente tem que ficar atento a esses sinais, né? Ter um parceiro, a gente ter um trabalho multidisciplinar, que é muito importante, né? A gente nunca pode trabalhar sozinho, e porque a gente precisa de outros profissionais, precisa saber quem indicar realmente. E é isso, gente. Eu espero ter ajudado um pouquinho vocês a entender como que funciona, né? Porque todo mundo fala dessa questão do sistema imunológico, ninguém entende muito bem como que funciona tudo. E espero ter ajudado um pouquinho hoje.
Eu agradeço o convite, tá, para o evento, parabéns aos organizadores, a todos que estão participando. Muito obrigada a quem está assistindo, né? E é isso, gente.